Oi, professor, meu nome é Ana Letícia e eu faço dupla junto com o João Vitor Ferreira e a gente vai responder nesse vídeo a questão de número 5. A questão de número 5 é: comente como Mies van der Rohe concretizou seus ideais sobre abstração e tecnologia nas obras construídas e não construídas na Alemanha, incluindo a organização espacial, o uso dos materiais, a relação com o contexto urbano-natural e a relação interior-exterior nas suas obras mais marcantes. Primeiramente, Mies van der Rohe ele era um arquiteto alemão e ele foi um dos pioneiros do movimento modernista. Três características bem marcantes que ele tinha nos seus projetos e em suas obras, que se caracterizavam como grandes forças e influências que ele tinha. Primeiro tópico seria justamente entender os materiais com que ele trabalhava. Então ele estudava muitos materiais e ele via como esses materiais poderiam agregar na sua obra, no seu projeto ou no entorno em que elas seriam inseridas. Então, uma característica bem marcante e interessante dele. O segundo ponto seria dar continuidade a esse legado clássico, o qual ele era bem influenciado. E o terceiro ponto seria a exploração da estética das vanguardas, né? Que estavam no momento atuando. O primeiro ponto, as características seriam justamente os materiais, entender esses materiais, e os materiais que eles mais trabalhavam seriam o vidro, o concreto e o aço. E eles sempre pegavam esses materiais e ele entendia as necessidades do ambiente. Como eu posso trabalhar o aço, como eu posso trabalhar o concreto, como eu posso juntar isso, como eu posso trabalhar o vidro para que ele traga uma ideia específica. Então isso era muito característico de Mies van der Rohe. O segundo ponto seria a principal inspiração dele, que seria Schinkel, nessa ideia de dar continuidade a esse legado clássico. A gente pode perceber que nas primeiras obras de Mies van der Rohe ele era totalmente influenciado por Schinkel. Esse arquiteto ele tinha essa característica bem marcante e clássica, e nas primeiras obras de Mies van der Rohe a gente vai ver que ele seguia muito esse padrão. E com o tempo a gente vai vendo muito essa relação do clássico com o moderno. Ele sempre trazia essa característica do moderno, mas trazia alguns elementos do clássico. Ele não deixava esse clássico morrer, ainda que ele adotasse novas ideias do modernismo. E é muito interessante isso. E no terceiro ponto, justamente essa exploração da ideia da estética, né, das vanguardas. A gente vai ver que ele traz características do expressionismo, e ele vai utilizar o vidro, por exemplo, trabalhar o vidro para que ele traga essa ideia de mais expressão, e ele traz o expressionismo para a sua arquitetura, né? E nessa questão dos usos dos materiais, a gente vai ver duas obras bem marcantes dele, que a gente pode citar aqui. A primeira são os dois arranha-céus que ele projeta, e esses arranha-céus, os principais, elementos e materiais que ele usa justamente são o aço e o vidro. Esses dois arranha-céus são feitos inteiramente de aço e vidro. E esse vidro, como eu falei antes, essa característica, era um vidro trabalhado. E esse vidro trabalhado, ele trazia a ideia de mais expressão. E ele trouxe o expressionismo para essa obra específica, né, desses arranha-céus. E aí a gente vai ver esse estudo dos materiais, do entorno, extremamente interessante. E a segunda obra que a gente traz é a do Concrete Office Building. Também não sou boa no inglês, mas a gente pode perceber nessa obra que ele usa os três elementos. Ele usa o concreto, ele usa o aço e ele usa o vidro. O concreto e o aço ele utilizam, e a junção desses dois vai justamente trazer o concreto armado. E o concreto armado, a gente pode perceber que ele traz para a economia de gastos mesmo. De gastar o mínimo possível. Então ele traz essa construção, né? Esse projeto arquitetônico todo em concreto armado, e ele também traz o vidro. E também é interessante nesse projeto que algumas sacadas que ele faz traz a ideia do clássico. Então ele traz o prédio ou a construção inteira no modernismo, e ele resgata algumas coisas clássicas para não deixar esse estilo morrer. Então é extremamente interessante Mies van der Rohe, e agora João vai dar continuidade ao assunto. Bom, em questão de sua organização espacial, ele tem duas obras que caracterizam muito o modo de trabalhar dele, que no caso elas possuem várias características semelhantes, que no caso é a Concrete Country House e a Brick Country House,
que ambas possuem área aberta e elas são divididas por lâminas, essas lâminas são chamadas de septos, e, além disso, ambas possuem plantas que lembram os quadros de Mondrian, colocando as vanguardas mais uma vez em relevância e mostrando a importância delas também, né? E em questão do exterior e do interior, ele tem uma obra que pode contextualizar muito isso, que no caso é o Pavilhão de Barcelona, que em sua estrutura, em suas características, ela tem poucos elementos. Bom, em questão de estrutura desse pavilhão de Barcelona, ele possuía 4 pares de pilares que servia basicamente para sustentar a coberta, e ele também tinha os septos, que eram usados para dividir os ambientes, mas tinha uma característica: esses septos eles não iam até o teto, então eles causavam uma interação do lado exterior com o lado interior, justamente porque a fachada ela era praticamente feita de vidro, o que possibilitava que as pessoas que estivessem do lado de fora vissem o que estava acontecendo do lado de dentro, e as pessoas que estivessem do lado de dentro vissem o que estava acontecendo do lado de fora. Nesse pavilhão, ele brincou com a diversidade dos materiais, né? Com essa diversidade de materiais, com essa criação de novas texturas, de novos elementos, ele meio que conseguiu funilar tanto a arquitetura moderna quanto a arquitetura clássica nessa estrutura, nessa edificação, que no caso ele traz a arquitetura moderna a partir dos pilares de aço e a arquitetura clássica a partir dos mármores sobre a edificação. Bom, e com a estrutura semelhante à do pavilhão, esse mesmo arquiteto ele acaba construindo a Thujander House, que possui a mesma estrutura, as mesmas características do pavilhão, porém ela possui um pátio aberto, uma espécie de jardim, que ela se relaciona diretamente com a área construída. Então é uma característica que ela tem fora o pavilhão, que é uma das características fortes de construção dele.